Bom, alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar com vocês e, quem sabe, debater, que é o mais interessante, algumas inquietações que venho enfrentando nos últimos 15 anos. Claro que ela vem num crescente e chegou a hora de enfrentar, né? Pegar o boi pelo chifre, no sentido mesmo de mostrar para todo mundo que o que mais me inquieta na chamada educação à distância é a falta de mediação docente. Eu ando muito empolgado com as possibilidades que nós temos, como disse agora a Tarouco. Na perspectiva da cibercultura, de fato, nós temos possibilidades fantásticas, né? Veja aí, gosto sempre de trabalhar essa tela aqui com meus alunos. Educar em nosso tempo conta com uma feliz coincidência histórica. A dinâmica comunicacional da cibercultura, em sua fase atual, chamada Web 2, caracterizada como, isso quem diz são os experts em cibercultura. Eu atuo bastante com o pessoal da ABCiber, que é a Associação de Pesquisadores, né, brasileiros em cibercultura. Muita gente da comunicação, infelizmente pouca gente da educação lá. E o que eu vejo assim de denominador comum, né, quando eles falam de cibercultura, e também outros teóricos internacionais, é exatamente essas palavras muito felizes, né? Autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, interatividade, são as palavras definidoras dessa ambiência comunicacional que nós vivemos hoje, principalmente na sua era mais avançada, chamada Web 2. A Web 1 é a web dos portais, que a gente, diante deles, estavam mais ou menos parecido com um espectador de TV, porque você pode assistir e baixar os conteúdos. Já você tem diante de você ali o portal, né, cheio de conteúdos. Já o Web 2 traz esse diferencial numa perspectiva mesmo de aproximação da interatividade cada vez maior, da autoria, do compartilhamento, né, da conectividade, de você poder estar com os blogs, né, de você poder estar com as redes sociais. Eu acredito que, como dizia Tarouco, repito, é de fato um cenário muito feliz para a educação autêntica, uma vez que ela está fundada, segundo esses teóricos aí importantíssimos, né? Freinet, Vygotsky, essa galera toda bastante conhecida de vocês, que vai definir a educação autêntica como aquela baseada na autonomia, na diversidade, na dialógica e na democracia. Então, veja bem o que eu estou chamando de feliz coincidência histórica. Por que feliz? Porque na época desses teóricos importantes, nós tínhamos basicamente os meios unidirecionais massivos, né? Nós estamos falando de rádio, impressos, depois a TV. São meios baseados naquela relação um-todos, onde você não tem interatividade, não tem colaboração, não é isso? Esses senhores, portanto, definiram, né, ou defenderam um conceito de educação, mas o espírito do seu tempo não pôde contemplar este conceito. Vocês estão me entendendo? Ou seja, o universo midiático que eles vivenciavam não corroborou a sua inquietação pedagógica. Diferentemente de hoje, quando nós temos esse universo tão aí favorável às colaborações, às dialógicas, às conversas, né? Ao cenário de diversidade, de autonomia, etc. Entretanto, a gente vê que esse cenário não tem sido muito contemplado em educação, especialmente na educação online. A gente tem muito educação à distância e pouca educação online, naquela perspectiva que acabei de citar. Então, você vê aí, acredito que os dois pilares mais essenciais
em educação à distância ou educação online é exatamente o desenho didático, que é o quê? A disposição dos conteúdos e das atividades, né, de aprendizagem, de avaliação, ali, aquela arquitetura, né, colocada na tela do computador, e, ao mesmo tempo, a mediação docente. Com certeza são os dois pilares mais significativos, mais importantes, tanto que quando vou analisar qualquer curso online lá com os meus orientandos, a gente vai focar especialmente nesses dois itens que de fato são decisivos. Eu peguei esses dois itens para fazer um comparativo que tenho visto, né, como a educação à distância, que é o modelo unidirecional tradicional que prevalece, mesmo com o uso de computador e internet, e o modelo EOL, que eu estou aí acionando como perspectivas ainda cá, embora em um ou outro lugar a gente veja isso aí acontecer, mas é muito raro, né? Então, o desenho didático ele é predefinido, já vem aquele pacote fechado, né? Ele é controlado por uma fonte emissora, geralmente são textos audiovisuais, multimídias, acomodados em tecnologias unidirecionais e reativas. São impressos, rádio, TV, DVD, e até o computador, como eu disse, celular também. As universidades hoje estão distribuindo tablet, mas já checamos e o que temos ali são conteúdos que poderiam estar perfeitamente num livro, né? Porque são PDF, são pacotes fechados de informação, subutilizando a cibercultura, subutilizando o próprio computador, o tablet, né? Então, a gente vê que é um desenho didático, digamos, pouco feliz, né? Explora pouco as potencialidades da cibercultura e acaba ficando nos velhos modelos de EAD que nós conhecemos. Ao passo que, na perspectiva da EOL, Educação Online, você pode construir com a Web 2, né, possibilidades interessantes, né? O texto, claro, o conteúdo continua pré-definido, mas ele tem um atenuante interessante, pouco explorado, que é exatamente a possibilidade de você agregar, né, no desenho didático, principalmente se você está usando um Moodle, você pode agregar, desde que o tutor tenha autoria, né, coisa que raramente ele tem, para poder agregar valor, criar um texto novo, colocar uma imagem nova lá, a partir das discussões em pauta, né, extrair dali a postagem de um cursista e colocar aquela postagem como item central no debate, né, tirar aquela postagem que está lá perdida dentro de um fórum, trazê-la para a frente da cena. Enfim, raramente os tutores têm essa autonomia, mas eu quero dizer que agora nós temos, o Moodle é um ambiente da Web 2, né? Então, subutilizar esses ambientes todos em nome de um conceito chamado tutoria reativa. Hipertextos, hipermídia, né, multidirecional, ativados por tecnologias digitais móveis e interativas, o computador, o celular, tablets, com suas múltiplas interfaces, né, como chat, fóruns, wikis, blogs, né? O wiki é uma interface fantástica, lamentavelmente pouquíssimo utilizada, já fizemos esse levantamento, nem se conhece muitas vezes, né, o pessoal que usa o Moodle, mas com certeza é das interfaces mais felizes para colaboração, cocriação e interatividade. A mediação da aprendizagem, você vai ver que ela prevalece ainda, gente. Eu estou falando a partir de 12, 15 anos de pesquisa, e essas pesquisas são no sentido de investigar como andam os cursos à distância, via internet, né? Então, é muita EAD que a gente encontra. É instrucionista, ela é transmissiva, ela é tarefista, a aprendizagem é centrada na atuação solitária do cursista. Aqueles teóricos todos que eu citei lá, todos vão valorizar uma educação, como eles chamam de educação autêntica. Paulo Freire explicitamente fala isso, educação autêntica baseada na dialógica, na colaboração, aluno e aluno se encontram, cursista e cursista cocriam, né, a aprendizagem. Mas o que você vai ver é exatamente esse trabalho solitário do cursista,
ele pouco interage com seus colegas, né? E trata-se de um modelo todos, onde todos estão de fato separados, né, pela distância geográfica. Você vai ver que lá na perspectiva aí da Web 2, da EOL, o diferencial é exatamente a exploração das interfaces, né? E essa ideia de que é possível você fazer o todos colaborativo, co-criativo, na chamada presença virtual, né? Essa presença virtual, esse olho no olho online, é que está pouco desenvolvido nos cursos que a gente vem investigando. Olha que são muitos. Eu investigo muito cursos do CEDERJ e da UAB, né? E também de algumas faculdades de pedagogia particulares, né? De algumas universidades particulares. Então, repetindo, o que a gente mais vê é o clássico modelo chamado EAD e muita subutilização da cibercultura, muita subutilização das interfaces. O próprio fórum, que é a interface mais utilizada, né? Raramente se usa o chat, já perguntei por quê e a resposta é sempre a mesma. Dizem que o chat ele é telegráfico, superficial, então ele não serve ao estudo mais aprofundado, o que é um grande equívoco, porque o chat ele de fato não é para alguma coisa mais aprofundada, ele é muito mais para a construção do sentimento de pertencimento. Ele é muito próximo da sala de aula que nós conhecemos, porque ele é exatamente em tempo real, né, síncrono, todos estão ali naquela hora, ou pelo menos parte da turma está ali, então é a hora que a gente tem de conversar, proximidades, curiosidades, de afetividades e estreitamento de laços, construção de pertencimento. Lamentavelmente subutilizado, e aí prevalece o fórum. E ele prevalece nesse modelo, especialmente que eu estou chamando aí de figura 1. Isso eu tirei um pouco da Bassani, mas ampliei essa ideia. É uma professora gaúcha, onde ela também estudou e se deparou muito com esse modelo 1 e 2. Né? Você tem ali o enunciado, que já está posto pelo desenho didático, e você tem cada cursista individualmente respondendo a ele, como nós temos na sala de aula em geral. Né? O professor coloca as questões, aquele aluno faz a pergunta, e raramente há um grande debate aluno-aluno, né? Raramente, aqui no caso. Isso é constatação da Bassani e é minha constatação também. Nós vamos checar se de fato há isso e há. Pensei que já fosse o final. Nessa figura 2, você vê que há alguma conversa, mas ainda assim muito pouca. Essa perspectiva da colaboração e da interatividade é que aqueles teóricos esperavam, né, para a sala de aula presencial, que eles conheciam. E, claro, é o que nós esperamos agora para os ambientes virtuais. Como eu disse, são subutilizados, a gente permanece massivamente, expressivamente, na figura 1, que é a interação sem articulação. É o que a gente mais vê por aí. Essa perspectiva da colaboração e interatividade, você vai ver por que ela não acontece. Ela não acontece especialmente por 2 motivos, já constatado pelas nossas pesquisas, que é exatamente o professor no presencial ele não faz isso, né? Por que ele vai fazer no online? Perfeito? O professor leva para o online, para a distância, aquilo que ele já faz. Então está aí uma explicação. A outra explicação eu venho chamando de exclusão cibercultural. Uma categoria nova que nós estamos inventando aí. A gente conhece muito a chamada exclusão digital, né? Ou inclusão digital. Mas eu conheço muito informata, para fazer a distinção, conheço muito informata que dá nó em pingo d'água aqui no computador, portanto é um incluído digital. Entretanto, ele não acredita na presencialidade virtual online. Ele não acredita que online, estar junto online, possa significar alguma coisa valiosa a ponto de ali se construir educação e cidadania. Então, vamos criar uma categoria diferenciada aí, que nós estamos chamando de inclusão cibercultural.
embora a cibercultura não seja só online, né? Tá aí um desafio, portanto, para a formação de professores, né? E aqui é a maior bomba de todas. A pedagogia presencial versus a pedagogia na EAD ou na educação online. Isso é uma estatística vinda do próprio MEC, INEP, né, de 2009, parece que não temos uma mais recente, por isso eu estou trabalhando com esta, onde vai dizer lá no primeiro quadro de cima, né, que a pedagogia está lá em terceiro lugar em número de matrículas em todo o Brasil. Aqui embaixo você tem a diferença presencial, né, e a distância. Você vai ver que no presencial ela está em quarto lugar, a administração está em primeiro lugar, em matrículas, e quando você passa para a educação à distância, a pedagogia está lá em primeiro lugar. Isso é bastante entendível por todos nós. Que ótimo, desligaram aí, já estava aqui com muito frio. Enfim, a pedagogia ganhou o primeiro lugar, não é? Sabemos que existe aí a UAB, uma diversidade de cursos de licenciatura oferecidos à distância. Isso fez com que a pedagogia ganhasse aí o primeiro lugar. Agora, eu pergunto para você, imagine o seguinte, se a pedagogia hoje é mais oferecida à distância, né? Imagina seus filhos e netos, doravante, uma vez que o que prevalece é a figura 1 e a figura 2, imagina as consequências prejudiciais, né, para a formação dos nossos filhos e netos, uma vez que esse professor foi formado neste modelo e ele será o docente dos seus filhotes e netos, dos meus também. Extremamente inquietante, extremamente preocupante, né? Porque no presencial, mal ou bem, as pessoas estão ali interagindo de alguma forma, né? Ralando, chutando, brincando, olhando o outro, etc., do jeito que ele quiser olhar e para onde quiser olhar, né? Da forma como quer se expressar. Estamos todos ali no espaço físico, dentro de uma sala de aula. Quando você tem o online, o sujeito está solitário, como nós vimos, e, além disso, com esse tipo de mediação docente. Então, gente, aqui nós estamos diante da tal bomba que eu disse. A educação à distância que nós conhecemos por aí, principalmente quando ela é feita por tutorias, nós vemos que ali o maior problema é a ausência de docência. É o que eu estou chamando de educação sem docência. Por quê? Claro que fomos investigar o que esses tutores fazem, não quero falar de vocês, que eu não conheço aqui, a tutoria dessa universidade, eu falo daquelas que eu conheço mais. Você vai ver que ele é reativo, que ele administra o feedback do cursista, que ele é um tira-dúvidas. Mas e a mediação docente? Você tem ideia do que seja isso? Não é um trabalho burocrático de ver se o aluno respondeu ou não respondeu, se ele foi lá no fórum, respondeu a questão, naquele sentido lá da interação sem articulação, se ele fez a avaliação ou não fez. Mediação docente é alguma coisa muito mais sofisticada que isso. É ela sim a responsável pela educação, pela formação educativa. Então nós temos muito mais uma tutoria que não é docente do que, de fato, mediação docente. Esse eu acredito ser o maior problema em educação à distância hoje no país. Posso até falar de outros países que também estão escorregando aí nesse mesmo buraco, mas vamos falar só daqui. Curiosamente, sem o tutor não haveria o boom da EAD que nós temos hoje no país, porque é ele que está fazendo mover esta roda da história, uma vez que muitos professores formados na Sorbonne não querem saber, né? Os doutores não querem saber. Se você se matricula num curso à distância agora da USP ou da Univesp, né, que é o CEDERJ de São Paulo, né, chama Univesp, você não vai encontrar ali a professora Marilena Chauí lecionando para você. Você vai encontrar quem? Professor tutor, sei lá qual o nome que se dá para ele,
é alguém com um salário, eu não sei qual é o salário, mas o nosso do CEDERJ é R$ 530. 10 horas semanais para você lidar com 80 alunos. Né? Isso tudo já naturalizando o quê? A não figura 3. Você me entende? Quando você bota 80, na perspectiva de uma tutoria reativa, você está consolidando o modelo da figura 1. E aí, portanto, é uma educação sem docência. Acredito que, ao mesmo tempo, então repara só, eu vivo essa felicidade, esse feliz encontro histórico, mas ao mesmo tempo eu vivo uma coisa muito medonha, né? Eu tenho uma filhinha de 5 anos que está feliz da vida porque está entrando na escola, mas os seus professores futuramente virão desta realidade, provavelmente. Está aí. Os paradigmas em comunicação, aí está um grande desafio. Então, formação de professores para a docência online, além de discutir pedagogia, terá que discutir comunicação, que é um grande buraco que existe na formação do professor. Se você pegar aqueles teóricos todos que eu citei ali, raramente você vai encontrar em suas obras, né, inquietações explícitas com a teoria da comunicação. Até porque a teoria da comunicação que eles tinham era funcionalista, que não era muito sedutora. Uma vez que, na teoria da informação, não dá nem para falar comunicação, a teoria da informação funcionalista, ela está muito mais preocupada com a transmissão sem ruído. Portanto, selando a lógica da transmissão e não da comunicação propriamente dita. O desafio, portanto, né, na formação de professor é ajudar o professor a não abandonar esse modelo todos, até porque precisamos dele de vez em quando. Por exemplo, para a preleção, né? O professor precisa fazer preleções, mas, na verdade, ele tem que acionar essa perspectiva do todos. Porque aí você tem aqueles itens, né, fundantes da cibercultura Web 2 e aqueles itens fundantes da educação autêntica. Perfeito? Você não tem nenhum dos dois itens na perspectiva todos. Desafio, portanto, formação de professores. Eu venho me envolvendo bastante com isso. Se tiver tempo, vou contar um pouco de uma pesquisa que realizamos recentemente. Aqui nós temos, portanto, o desafio, né, que eu acabei de falar. Como mediar a comunicação e a aprendizagem assim e para este fim? É a pergunta que a gente vem desenvolvendo, trabalhando nas formações de professor por esse país afora. Como construir esta perspectiva de interatividade e colaboração, porque, de fato, só aí é possível a educação autêntica. Segundo os teóricos lá, hein? Não pegue no meu pé por isto. Eu queria apresentar para vocês aqui o cara que realmente inspirou essa nossa pesquisa, que é o Hélio Oiticica. Em 1 minuto eu falo sobre ele, que é o cara que criou o conceito de parangolé, que tem nos ajudado muito na formação de professores, né, pelo país, no sentido mesmo de promover um desenho didático de fato interativo, inspirado no parangolé, e também uma perspectiva de mediação docente também interativa. O que é o parangolé? Esse é o Hélio Oiticica, e ali está o croquis do parangolé mais famoso, feito em 1965. O Hélio Oiticica é um artista plástico que questionava o quadro preso na parede e a escultura em cima de um pedestal qualquer, né, chamada de arte. Ele vem questionar isso aí, por quê? Por causa do conceito de comunicação embutido na obra. Cabe a você, fruidor da obra, apenas assistir. Isso incomodava muito a ele. Isso para ele tinha digamos assim, um prejuízo enorme em termos de formação cidadã, formação humana, que é você poder estar diante da obra apenas como espectador.
Ele tinha uma pinimba com essa condição espectador, que era exatamente a condição que os meios de massa nos colocavam, né? Então ele vai inventar esse conceito de obra chamada parangolé, com que finalidade? O parangolé, dizia ele, não é para você assistir, é para você adentrar e operar com suas camadas. Por isso o parangolé capa não é uma capa do Batman, e sim uma capa labiríntica hipertextual, que você pode pegar esta camada aqui, ó, à direita, que ele segura aí pela mão, e fazer com ela o que você quiser. Então, o desenho didático na cibercultura, né, nos ambientes virtuais, permite que você também crie ambientes para que o cursista adentre e opere com os elementos, com autoria, com conectividade, com interatividade, com autonomia, com democracia, com participação, livre e plural, né? A mesma forma, este parangolé que vem nos instigando muito. E aqui nós temos, eu não vou falar disso, pode ficar tranquila, seria exatamente o que nós implementamos nesse curso que eu acabei de citar para vocês aí, olha. O AVA, com a riqueza de funcionalidades, disponibiliza múltiplas experimentações, múltiplas expressões, promove uma montagem de conexões em rede que permite múltiplas ocorrências, provoca situações de inquietação criadora, arquiteta percursos hipertextuais, mobiliza a experiência do conhecimento. A mediação docente e o desenho didático está aqui, né? O que é a mediação docente, portanto? Não é meramente aquela atividade reativa do tutor mais comum que a gente conhece, e sim aquele sujeito que provoca taquicardia criativa no outro, né? Que só trabalha com um grupo de 25 pessoas no máximo, que conhece as pessoas, que pode operar com seus corações e sensibilidades e fazer dali emergir formação e educação e cidadania. Mesmo que a disciplina seja uma dura, com todo respeito, disciplina de exatas. Mas ali está a formação do ser humano. Ali o papel é educar, antes de formar ou juntamente com o ensino da raiz quadrada. Mobiliza a experiência do conhecimento e desenvolve rubricas de avaliação formativa com os próprios cursistas. Cada item desse aqui é um universo de possibilidade, mas a nossa meia hora não contempla. Fico por aqui.